E aí, artistas, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as técnicas básicas de aquarela. Então a gente vai falar sobre a passada graduada, a passada chapada, vai falar um pouco sobre como controlar a carga de pigmento no pincel, vai falar um pouco sobre a expansão, ou seja, o bloom do pigmento na água, vai falar sobre a técnica do pincel seco, explorar um pouco de texturas que é possível fazer com a aquarela e formas de preservar o branco. Então essas são as técnicas mais básicas que todo iniciante precisa conhecer para começar na aquarela. Então vamos lá. A gente vai começar aqui com a passada chapada. E quando a gente passa o pincel com a tinta de forma mais uniforme, de modo a conseguir com que o pigmento se distribua de forma igual pela área que a gente está passando. Já a passada graduada é quando a gente quer fazer uma graduação, ou seja, uma cor mais saturada e mais escura, com valor tonal mais baixo, para uma passada, uma graduação mais clara, ou seja, com valor tonal mais alto, mostrando mais do branco do papel. Então a forma de conseguir essa passada, essa graduação, é você fazer a primeira passada com o pincel com pigmento, e depois você vai usar o pincel mais limpo, vou dar uma enxugada nele, e passa um pouco de água para ir puxando a tinta que ainda está molhada para ativar ela e dissolver na parte de baixo. Para você controlar o valor tonal das passadas, você pode começar a fazer exercício começando com o pincel mais carregado de tinta, aqui nesse caso, e depois você vai removendo a tinta e aplicando nas próximas camadas. Então, por exemplo, você pode enxugar o pincel num pano e passar no segundo quadradinho, ou você pode molhar o pincel e enxugar também, ele vai remover um pouco mais de tinta, e você vai fazendo, repetindo o processo até você sentir como que a tinta vai se comportando conforme você vai removendo e diluindo, deixando que menos pigmento fique no pincel. Agora, cada pigmento tem uma característica diferente, especialmente se você está lidando com pastilha. Então, algumas pastilhas de pigmento, elas são um pouco mais difíceis de remover o pigmento, elas são um pouco mais secas, enquanto outras são mais cremosas. E depende muito da marca também. Então, é sempre bom testar, fazer esse tipo de teste com as pastilhas de cor para você ir pegando o jeito, pegando a manha desse controle da graduação tonal de acordo com o material que você tem. Bom, no próximo exercício eu vou mostrar para vocês 4 níveis de expansão da aquarela. Eu estou usando aqui o papel Moulin du Roi da Canson, ele é a grana grossa, 100% algodão, e o pigmento ele é o Naphtol Red da M. Grams. Antes de começar, você observa que quando você fizer esses testes de expansão, o resultado ele pode variar bastante no formato das manchas de acordo com o pigmento e da marca tanto da tinta quanto do papel. O nível de umidade ele é meio difícil de padronizar. Então eu coloquei a câmera num ângulo em que dê para ver o reflexo da água de um jeito que você consiga ter uma boa noção do quanto de água que está na superfície do papel. Eu fiz então 4 retângulos, procurando fazer 4 níveis de umidade. Então no nível 1, papel com uma umidade média. Nível 2, papel com umidade baixa. Nível 3, papel seco. E o nível 4, papel molhado, né? Praticamente uma poça d'água aqui. Nesse primeiro retângulo, o nível da umidade ela é média. Então a expansão do pigmento ele vai até certo ponto e fica bem suave. Essa umidade ela é média porque o pigmento ele viaja até um ponto e para, mas bem difundido. No nível 2, eu molho o retângulo, mas eu seco um pouco o papel. Então ele continua úmido, mas um pouco menos molhado do que a umidade média no retângulo anterior. E repara como as manchas elas ficam mais definidas. No retângulo 3, o nível 3, o papel está seco. Então você nota como a própria gelatina do papel ela restringe e não tem expansão nenhuma para o pigmento, exceto a água da própria área da cobertura do papel. No retângulo 4, eu coloco uma quantidade de água maior que o nível 1 e o pigmento ele consegue expandir à vontade. Conforme vai colocando tinta, ele já vai expandindo.
E repara também que a expansão ela fica restrita somente aonde eu coloquei a água. É uma característica do papel com um bom tratamento de gelatina é justamente essa: é segurar a água em uma determinada região onde foi passada a água para a fusão do pigmento ficar contida naquela área. O dry brush, ele é uma forma de gerar textura na aquarela usando só o pincel e na rugosidade do papel. O dry brush ele é um termo em inglês, seria algo tipo o pincel seco, né? Quando o pincel da aquarela ele não tá, quando um pincel ele não tem muita mídia, né? Na tinta óleo também, na tinta acrílica também dá para fazer o dry brush. Ele é um efeito texturado, né? Que fica quando você passa um pincel mais ou menos seco na superfície do papel. Então, quer dizer, quanto mais rugoso, melhor para fazer esse efeito de textura. É um papel tipo hot press ou satiné, no caso da aquarela, ele dá para fazer essa textura também. Mas é que o grãozinho do papel ele é menor, então ele fica um pouco mais difícil de fazer e o efeito texturado é mais fino também. Para fazer o efeito, o pincel ele precisa estar úmido, ele não pode estar muito seco também, nem muito molhado, porque senão a água ela vai entrar nos poros do papel e não vai ficar na superfície da textura. Não pode estar com muita água, tem que estar no meio termo e o que a gente quer aqui é que a tinta fique nos pontos mais altos da ranhura do papel. É uma forma fácil de fazer esse efeito, é usando a lateral das cerdas, né, com o pincel mais deitadinho. Agora a gente vai falar um pouco sobre as texturas aqui na aquarela. Não são todos os tipos que tem, existem muitas outras formas de fazer textura na aquarela que são só limitados pela criatividade do artista. É tudo que manipular a água de uma forma ou de outra, ela cria um tipo de textura no resultado final. Nesse primeiro retângulo, então, eu vou criando a textura usando sal grosso e as pedras de sal grosso, eles vão puxando a água com o pigmento perto dele. Então vai criando essas pequenas auréolas de concentração de cor. Nesse segundo retângulo, eu crio a textura usando a esponja natural e a esponja ela vai puxando a água e o pigmento em certas partes também, tornando o texturizado um pouquinho mais claro. No terceiro retângulo, eu uso gotas de solvente. O solvente ele vai empurrando a água e ele vai clareando também a área onde ela toca. Dependendo do jeito, a água também ela produz um efeito parecido. No quarto retângulo, eu vou dando umas pancadinhas no pincel cheio de água para criar umas gotas que vão empurrando a água com o pigmento e fundindo também os pigmentos que já estão na camada fina de água sobre o papel. No quinto retângulo, eu vou usar o lápis Blender da Prismacolor, que ele vai colocar um pouco de cera no papel e vai impedir que a água com o pigmento ele fique por ali. Ou você pode usar também um pedaço de cera qualquer. Aqui eu estou usando a cera de candelila, que é um pouco mais dura que a cera de abelha. E repara como dá para ver de imediato a textura produzida. Agora eu volto para o retângulo 3, onde eu vou aplicar uma camada extra de textura com pigmento azul, aí usando a textura da esponja na camada de tinta seca. No retângulo 6, eu uso uma escova de dente velha para borrifar umas gotículas de pigmento azul, ainda com a tinta úmida, para que as gotas elas consigam se fundir em menor escala. Esse efeito também dá para ser conseguido com uma camada de tinta, com a camada de tinta embaixo estando mais seca. Aí você vai conseguir umas gotinhas mais bem definidas. Preservar o branco do papel é uma das características que torna a aquarela uma mídia mais difícil para quem está começando. E a técnica de máscara, de mascarar áreas em branco, ela é importantíssima para dominar a aquarela. Então aqui eu vou mostrar 6 formas que a gente pode usar de preservar o branco do papel, usando uma esfera e técnicas variadas. A primeira técnica é contornar as áreas brancas. Então você pode traçar com um lápis bem fraquinho, um HB, a área que você quer preservar e pinta em volta. A segunda técnica ela é chamada de lifting. É quando você remove a água e o pigmento, tornando o valor tonal mais claro. Aqui eu uso um cotonete para remover boa parte do pigmento e o resultado é uma esfera um pouco mais fosca. A terceira técnica é uma outra forma de lifting, mas ela é produzido raspando, ou seja, removendo fisicamente o papel para revelar uma camada do papel que não foi tingida. A quarta técnica é usando a máscara líquida. Aqui eu vou usar a máscara da Winsor Newton e eu recomendo usar um pincel sintético baratinho, uma vez que a máscara ela tende a ser difícil de tirar das cerdas depois que ela seca. A máscara então ela vai preservar aquela área e não vai deixar a tinta entrar. Enquanto a máscara seca, eu vou para a técnica 6,
que é uma forma de máscara, mas com fita crepe. Eu recorto a fita crepe no formato que eu quero e colo na superfície da esfera. Eu uso a tinta daí normalmente, já que a área do brilho está protegida pela fita. E eu limpo o pincel ali e molho para diluir o pigmento e representar a luz rebatida na base. Na técnica 5 eu reservo a área de brilho fosca, é parecido com a técnica 2, mas é que a diferença é que ao invés de remover a água e o pigmento com o cotonete ou pano, eu deixo propositadamente a tinta mais diluída. Dessa forma eu consigo controlar o brilho e a sombra, e por consequência o volume, né, da esfera. Quando essa bolinha secar eu vou aplicar o guache branco daí. Agora com a tinta do 6 exercícios seco, eu removo a fita e a máscara líquida e aplico finalmente o guache branco na esfera 5. Bom, então é isso aí. Espero que essas técnicas aí tenham sido úteis para vocês. São técnicas básicas para qualquer iniciante em aquarela. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar bastante do e-book. Se você não baixou ainda, tá o link aqui na descrição. Tem mais de 40 páginas para você consultar aí com praticamente todas essas técnicas e mais um monte de informação sobre pincel, papel e tudo mais. Se não é inscrito ainda, já clica no botão de se inscrever, dá uma curtida aí no vídeo para dar uma ajuda pro canal e até a próxima.